Estamos começando mais um episódio do nosso PulpaCast. E aqui vocês já sabem que nós recebemos mulheres incríveis, mulheres que realizam. E a convidada de hoje não é diferente. É uma mulher de uma trajetória inspiradora. Sempre foi uma pessoa determinada e focada em seus objetivos. É mãe, empresária contábil, católica, síndica do edifício Paulo Figueiredo. Seja muito bem-vinda ao nosso PulpaCast, Anne Karine Lemos. Bom, é uma satisfação, né, participar desse momento, né, dessa conversa, né, essa conversa agradável. Você, para mim, também é uma inspiração, entendeu? Eu já te conheço, eu vinha fazendo contas. Quanto tempo eu conheço o Garden? Mas vamos deixar para lá o tempo, né? Mas, assim, é uma satisfação mesmo, Garden. É gratidão, entendeu? Fazer esse momento com você. Há muito tempo, né, eu venho pensando, né, nesse projeto, e aí estou aqui, né? Vamos lá, estou aberta, né? É uma forma falar. Eu costumo dizer que aqui é um espaço para a gente conhecer histórias realmente de mulheres que fazem, né, a coisa acontecer, que coloca projetos no mundo, e é o momento da gente conhecer essa trajetória sua, que começou com 14 anos. Você começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Como menor aprendiz, já foi estagiária do Banese. Foi, né? Sim, foi sim. Então, conte um pouco, desde sempre tem essa questão de correr atrás dos seus objetivos, de ser focada. Sempre foi assim? Ou isso é construção? Então, eu venho de uma família, né? Meu pai, minha mãe sempre educou a gente que a gente sempre tem que vencer na vida, né? Correndo atrás, trabalhando, né? É uma coisa que meu pai sempre ensinou. Meu pai sempre colocou isso na cabeça, não só minha, como dos meus outros 3 irmãos, né? E comecei a trabalhar com 14 anos de idade no ITPS, né? Hoje é o Inmetro, né? ITPS Inmetro, que é o Instituto de Pesquisa de Sergipe. Lá eu trabalhei na Previdência, né? Eu fui estagiária da Previdência com o Dr. Roberto, se eu não me engano. Tinha a secretária dele, né? Que agora eu esqueci o nome dela, mas eles sempre me apoiaram, né? E de lá fui para o Banese. Passei 2 anos no Banese como estagiária também da gerência geral, né? Então, assim, eu tive essa trajetória de conhecer pessoas que sempre me apoiaram, que sempre me incentivaram, né, a cada vez mais crescer. E saindo de lá, do Banese, fui trabalhar com meu pai, né? Meu pai é contador, ele trabalhava em algumas empresas, né? Inclusive, uma das empresas, eu trabalhei em 2 com ele, nas empresas. Fiquei até um certo tempo. E em 2005, né, eu saí para trabalhar para mim mesmo, né? Fui convidada por um professor na época da faculdade, né, professor Gilson, que me chamou para a gente abrir um escritório de contabilidade, porque eu já era técnica em contabilidade, né? Então eu já tinha CRC e tudo. Então é dessa época que nós nos conhecemos. Então, vamos fazer 20 anos que nos conhecemos. Então, assim, fui trabalhar com Gilson, né? E assim, na medida que as coisas Gilson saiu do escritório, eu fui convidada por um dos clientes a trabalhar na empresa dele, né? Que foi o Posto Tubarão, né? Que sou o Valmir, sim, né? Sim. Então, o Valmir me deu a oportunidade de ir trabalhar lá com ele, né? Ele queria um contador fixo na empresa dele, mas também que eu podia trabalhar para outras pessoas. E daí começou. Quando meu filho nasceu, né? Em 2006, eu ainda fiquei, acho que no posto até 2007, mais ou menos. E aí eu saí de lá para trabalhar para mim, né? Sozinha, né? Fui trabalhar. Tive alguns parceiros, né? Eu sempre digo que eu não tive sócios, eu tive parceiros, né? Que a gente dividia as despesas.
As receitas, cada um tinha as suas, mas a gente dividia, tinha essa parceria, né, de um ajudar o outro. E em 2011, né, eu passei por um episódio na minha vida que não foi bom. Fique à vontade. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela sofreu um acidente e faleceu. E de lá pra cá eu não quis mais ninguém, né? Não quis trabalhar mais com ninguém. Trabalhei somente com funcionários, aí passei a trabalhar com funcionários. E de lá pra cá, tô aqui, né? Em 2012 eu registrei o escritório, né? Que até então eu trabalhava como autônoma. Registrei o escritório, né? Meu escritório nunca tive sócio, né? A sociedade em si é só a Ana e Karine Lemos, né? E eu nunca quis entrar em sociedade de fato com ninguém. Karine, é egoísmo? Não, é porque eu acho que o projeto é meu, né? A gente pode ter parceiros, mas de outras formas. Não precisa estar na sociedade em si, né? Como eu sou contadora há tanto tempo, eu sei o que é uma destituição de uma empresa, né? Eu sei o que é chegar via de fato de ter uma destituição. Então, eu nunca quis entrar nessa esfera. Como foi que a contabilidade entrou na sua vida? Então, o meu pai é contador, né? Meu pai é contador. Ele não é bacharel, mas ele é técnico, né? E ele, por eu ter trabalhado com ele, né? Então, assim, eu sempre gostei. Eu amo a contabilidade. Eu não estou na contabilidade somente porque é uma profissão que tem retorno financeiro. Não, eu amo a contabilidade, né? Então, assim, a contabilidade, ela veio de berço, né? Por causa do meu pai. Mas, assim, o meu pai, ele nunca teve um escritório, né? Tanto que meu pai já trabalhou comigo, né? E ele sempre dizia, agora você é minha chefe. Eu sei, sim, a chefinha agora Ele sou atua eu. até hoje, então? Não, hoje meu pai é aposentado, né? Em 2008 ele sofreu um acidente e aí ele se afastou, mas depois ele veio, trabalhou comigo. Eu acho que ele ainda trabalhou mais ou menos uns 2, 3 anos comigo ainda, né? E assim, foi uma experiência boa, porque eu já tinha trabalhado com meu pai é muito rígido. O meu pai, quando ele chegava durante a semana, que ele dizia, a primeira semana que ele foi trabalhar comigo, ele dizia, amanhã a gente vai, né, trabalhar, né, você vem pro escritório, né, eu disse, amanhã é sábado, pai. Oxi, e você não trabalha dia de sábado? Não, eu disse, não, pai, não trabalho. Dia de sábado e domingo é dia de lazer, é dia de eu esfriar a cabeça, né, cuidar da família, cuidar de mim, né, pra na segunda-feira eu voltar. Então, assim, graças a Deus, eu tenho os clientes que eu tenho, eles respeitam isso, né? De eu trabalhar de segunda a sexta. Claro que se tiver uma eventualidade, alguma coisa, claro que eu vou, né, dar o suporte. Mas eu condicionei o meu trabalho de segunda a sexta. Tem um segmento específico dentro da sua área de contabilidade que o seu escritório que você atende? Especificamente? Tem sim. Eu comecei a trabalhar no ramo de serviço, na área de transporte, né? Trabalhei muitos anos com transportadora. Tive várias empresas de fora, né? Empresas de fora de São Paulo, já tive empresas de Minas, já tive empresas do Espírito Santo. E eu sempre fui tipo uma referência, né, para essas empresas de fora aqui no estado. Então, quando, em vez de eles mandarem o contador deles de lá para cá, para abrir a filial, para fazer alguma coisa na Secretaria da Fazenda, de algum órgão aqui, eles me contratavam. Então, assim, eu fiquei um pouco nessa referência e, a partir daí, né, dessa referência da área de serviço de transporte, eu destinei o meu escritório mais a serviço, né? Eu trabalho muito com empresas de serviço. Karine, você não trabalha com comércio? Trabalho, mas eu seleciono, né? Eu cheguei a uma situação hoje que eu posso selecionar os meus clientes, no sentido daquele cliente que não vai me dar trabalho, né? Que se eu disser, ele vai seguir as orientações, que não adianta você ter uma carteira tão grande e ter vários problemas para se resolver. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz, né, no meu escritório, foi justamente isso. Selecionar os meus clientes. Hoje você já se permite fazer isso?
Isso mesmo. Hoje eu, assim, empresa de comércio não é que eu não trabalho, né? Eu tive um cliente que ele é empresa de serviço e quando ele quis ir para outro segmento, ele, Karine, e agora você não vai fazer minha contabilidade? Não, porque eu vou abrir uma farmácia. Eu disse, não é que eu não vou, mas você, eu abro. A sua, eu conheço seu histórico, eu abro, eu fico na sua contabilidade. Mas, assim, empresas que já vêm de vários contadores anteriores, de vários problemas, eu prefiro evitar na área de comércio. O resto, na área de serviço, eu gosto muito de trabalhar. Até porque você trabalha praticamente diretamente com o dono, né? Sim. As empresas de serviços, pelo menos, eu pego empresas de pequeno, né? E médio porte, você trabalha diretamente com o proprietário, né? Claro que você tem conversa com um funcionário, mas assim, quem é que faz a gestão na empresa de serviço? Na maioria das vezes é o próprio proprietário, né? Não tem um terceiro, não tem um gerente, né? Para chegar a essa altura, a empresa é muito grande. Então, você trabalha diretamente com o proprietário. Eu tenho situações de empresas que é só os proprietários que trabalham, entendeu? Então, assim, para mim, a Karine já tem aquele contato direto, já facilita. Já facilita. Conversa ali e já resolve a situação. Já resolve a situação. Do que passar por terceiros. É isso que também, às vezes, eu acho que me deixou ir para esse lado, justamente por causa desse contato de terceiros. Às vezes, no meio, a conversa se perde. E aí, quem determina não é o funcionário. Quem vai determinar a situação que vai ser resolvida vai ser o proprietário. Então, eu gosto dessa linha direta. E aquelas empresas que têm funcionário, eu sempre busco diretamente o proprietário. Karine, hoje, como você mencionou, hoje você tem essa possibilidade de você, de certa forma, escolher os clientes. Mas todo início... já sofri muito. Todo início, eu acho que... é um ato de coragem, né? Iniciar qualquer negócio, empreender qualquer negócio, é um ato de coragem. E como foi esse início para você, né? Então, o início, na verdade, é assim. A área contábil em si, eu iniciei com meu pai, né? De certa forma, teve um suporte aí, né? Tive. E assim, meu pai, ele é daquele meu pai é professor, além de contador, ele é professor. Então, ele chegava para mim e dizia, Karine, faça essa rescisão. Aí eu disse, tá, pai, vou lá no sistema. Ele, não, eu quero que você faça na mão. Faça na mão e vá conferir no sistema. Eu disse, mas pai, o sistema já dá tudo, pai. Não, e se o sistema um dia falhar e o cliente ligar para você e dizer, eu quero a rescisão desse fulano aqui, você não vai fazer? Porque o sistema não vai estar? Não, faça na mão. Então, assim, eu aprendi muito. Foi uma escola, viu? Foi uma escola, porque assim, meu pai, ele obrigava. E meu pai, assim, ele é muito rígido com a gente, né? Não trabalhou somente eu, eu tenho uma irmã, eu tenho 3 irmãos parte de pai. E uma das irmãs minhas, na época, trabalhava, ele e ela. E meu pai era muito rígido com a gente, que ele dizia que a gente que tinha que dar exemplo, né? Era um escritor, ele assumia uma rede de posto de combustível, e aí nessa rede ele era o contador, e eu era encarregado do setor pessoal, e a minha irmã, eu acho que ela ficava no fiscal, e meu pai na parte contábil. Então ele exigia muito da gente, que a gente tinha que dar exemplo, que a gente cobrava horário, entendeu? Acho que isso até me traumatizou, porque meu pai cobrava horário. Você tem que estar aqui tal hora, você tem que dar exemplo. Como é que eu vou cobrar o funcionário se você, que é minha filha, você não chega? Então, assim, com meu pai, eu aprendi muito, né? Meu pai, por mais que meu pai não teve um escritório próprio, né? Porque ele sempre trabalhou em empresas e ele é funcionário do Estado também. Então, mas essa questão de aprender mesmo, de não ficar habituado no sistema, de você realmente conversar, dar uma consultoria para o cliente, não somente a parte de cálculo, né? A gente tem que sair dessa zona que contador só faz DAF, não, o contador é um consultor, né? O contador hoje analisa várias coisas da empresa, então não somente emitir DAF hoje o sistema faz, então assim, qualquer pessoa faz, mas você saber como aquele DARF foi gerado, porque aquele valor foi ali, é diferente. Então, tem essa questão. Então, com meu pai, ele me ajudou muito, entendeu? Então, assim, e meu pai saiu, viu, da empresa,
né? Meu pai teve um problema pessoal, ele precisou se afastar e eu fiquei encarregada do setor pessoal na empresa com outro contador, né? Com outro contador, ainda passei acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu acho. E aí foi quando o gestor, né, da empresa me ofereceu outro tipo de serviço e eu disse a ele que eu não queria, né, que eu gostava da área contábil, não gostava da área pessoal e não queria. E aí foi quando eu saí. E aí foi quando eu tive a oportunidade que Gilson veio, né, meu professor, veio, me ofereceu e eu saí da rede, né, e tô aí até agora. Começou o seu negócio. E Karine, você é mãe também. Sou. Né? Sou. E equilibrar esses pratinhos, eu digo que é realmente ter jogo de cintura entre maternidade, empreender, né? Atender vários clientes, enfim. E aí a gente entra também numa abordagem que hoje você é síndica, né, do Paulo Figueiredo, mas como é essa questão de equilibrar a maternidade junto com o trabalho, enfim. Então, sou mãe, né? Mãe Porque de Fernando. quando você abriu o escritório, quando você abriu o escritório, eu acho que você mencionou lá, que estava grávida. Estava grávida, né? Estava grávida. Meu filho nasceu em 2006, eu abri o escritório em 2005. Né? Então, assim, foi uma situação complicada, mas assim, a minha família, ela me apoiou, né? Eu digo que desde a maternidade, quando eu fui parir, né? A minha irmã, ela é enfermeira e ela estava o tempo todo comigo, né? Então, assim, eu nem carreguei meu filho no colo, porque eu fiz uma cesariana, né? E aí eu nem carreguei meu filho no colo, era minha irmã que carregava, era minha irmã que trazia. Então, assim, eu tive todo esse apoio da minha família, né? A minha mãe dormiu na maternidade comigo, né? Mesmo a maternidade pública, né? Que na época eu parei na Ildete Falcão, que a minha irmã trabalhava lá. E aí, para ter esse apoio, né? Justamente, né? Eu dizia, minha filha, não tem doença nenhuma não, porque eu vou passar maternidade. Que é uma maternidade de risco, né? E eu disse, meu filho não tem problema nenhum não, nem eu. Ela, menina, mas vá, que eu vou estar lá, vou dar o apoio, né? Aquela coisa, era o primeiro neto, né? O meu filho foi o primeiro neto, então assim... Hoje é um rapaz já, né? Hoje ele vai fazer agora em outubro 18 anos. 18 anos. E assim, é meu parceiro, né? O meu filho também, ele é meu parceiro. Quer ser contador? Quer não, que ele disse que sofre demais. Ele não quer a contabilidade, até eu digo, brinco com ele, eu disse, Fernando, você vai pegar tudo pronto, meu filho, eu não tive tudo pronto, eu tive que construir o meu escritório, você vai pegar já pronto e você não quer. Não, mãe. O ano passado ele ainda foi alguns dias comigo pro escritório, né, pra ver se... Não, mãe, é muito papel, muita coisa, é muita burocracia, muita coisa, não quer. Não quer. Eu disse, então quem vai herdar o escritório? Quem vai ficar com o escritório? Porque um dia eu vou embora e o escritório vai acabar. Então ele disse, não mãe, eu vou gerenciar. Eu disse, a gente só gerencia o que a gente conhece. Não adianta você querer vir para o escritório, alguém vai apresentar alguma coisa, mandar você assinar e você não vai saber nem se aquilo ali está certo. Então não existe isso. Se você não vier, ou eu vou passar o legado, sei lá, vai que apareça alguém, né? Um sobrinho, né? Eu tenho sobrinhos, né? Vai que aparece um sobrinho, ou sei lá, alguém da família em si, ou então até alguém próximo a mim, um amigo, quem sabe. Eu não sou muito presa a certos detalhes, não. Eu acho que o legado tem que continuar. Ser uma católica atuante, praticante, inclusive faz parte de movimentos da Renovação Carismática Católica, né? É mais, diríamos assim, além de ser mãe, de empresária, lógico, tem a parte espiritual e atuando, né, frequentemente, que eu acompanho nas redes sociais. O que é que essa parte espiritual, né, diríamos assim, contribui, de certa forma, para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional mesmo? Deus é a minha base, né? Deus é a base de tudo, né? Deus, ele, na minha vida, está em primeiro lugar, né? Às vezes eu já fui muito criticada, porque eu, como você disse, né? Eu sou uma católica
que pratico, eu vivo a minha fé, né? Claro que eu sou humana, né? Nós temos os nossos defeitos, nós temos nossa qualidade, mas assim, uma das coisas que eu busco muito é viver o que eu prego, né? Quando eu sou pregadora, né? Eu faço parte da Renovação Carismática Católica. Atualmente estou ainda como conselho fiscal, mas passei 3 anos como tesoureira do estado de Sergipe, da Renovação Carismática, e ali eu vi, né, que realmente o que Deus queria fazer de mim, né? Deus me colocou na época em 3 tesourarias, e eu disse, meu Deus, Senhor, pelo amor de Deus, o que é que o Senhor quer? Mas era justamente para mostrar, né, o quanto Deus cuida de mim, o quanto Deus está à frente de tudo. E a espiritualidade, se eu não estiver bem, né, eu trabalho com a mente, né, porque contadora não é mão, não é braçal, é a mente. Então, assim, aquelas pessoas que são próximas a mim dizem, Karine, como você equilibra? Porque o meu equilíbrio vem de Deus. Porque, assim, Deus em primeiro lugar, né? Deus é meu tudo, entendeu? Quando eu entro na igreja, eu não olho nada, eu só digo, Senhor, só por ti que eu estou aqui, só por ti que eu estou lhe servindo, né? Além de tudo, ainda sou ministra da Eucaristia, ainda estou como ministra da Eucaristia, né? Então, assim, eu vivo a minha fé a cada dia, né? Essa base, né? Deus é minha base, né? Nossa Senhora é minha mãe, né? Então, assim, caminha comigo, está ali no meu dia a dia, quando eu estou nos meus desesperos, eu boto meu joelho no chão e peço, né? Peço discernimento, né? Na minha oração pessoal todos os dias, né? Na minha Lexio Divina, no estudo da palavra, né? É uma das coisas que eu peço muito a Deus, que eu tenha discernimento, que o Senhor me dê sabedoria, me dê prudência, me dê humildade, né? Porque assim, eu sou uma pessoa explosiva, né? Posso até não parecer, mas eu sou. Mas eu controlo muito isso. Mas assim, esse meu controle, ele vem de Deus. Porque vem do Espírito Santo, né? Como nós da Renovação, né? A gente fala, né? Vem do Espírito Santo. Então assim, todos os dias eu peço, Senhor, abra o meu caminho, né? Cuide de mim. Não deixe que eu faça nada que eu vá me arrepender. E assim, eu sempre digo, o Espírito Santo, ele constrange a gente, né? Então, quando a gente faz algo que não é de Deus, ele na mesma hora, ele fala. E eu tenho que ser humilde de reconhecer e de pedir perdão, né? Ontem mesmo eu passei por uma situação de pedir perdão a uma pessoa e a pessoa disse, quem perdoa é Deus. Não é quem perdoa a Deus. Deus diz pra gente o quê? Que nós temos que perdoar uns aos outros, né? É uma das coisas que eu vivo muito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu ensino muito ao meu filho que todo o ato tem a sua consequência. Então você busque sempre uma consequência boa, porque consequência ruim a gente vai sofrer, né? Então assim, busque as consequências boas. Então para as consequências boas acontecer, você tem que também fazer os atos bons. Então assim, Deus está em primeiro lugar. Você vê como as coisas em si, elas se entrelaçam, porque você mencionou aí que chegou ao ponto de ter 3 tesourarias e isso tem muita relação com a sua profissão como contadora, né? Talvez a tesouraria chegou exatamente porque, ela entende de números, ela bate o olho e o quanto a religião, a espiritualidade também te ajuda no seu lado profissional, como você mesmo é explosiva, mas aí toda a parte espiritual, né? O Espírito Santo diz assim, não, né? Silencie, conta até, eu costumo dizer, conta até 10, né? E quando faz alguma coisa que percebe que não, como você mesmo falou, o próprio Espírito Santo sinaliza, olha, avançou o sinalzinho aqui, vá lá e repare isso, né? E isso você leva para dentro também, com certeza, das pessoas que você acompanha, né? Que você, diríamos, instrui,
no sentido de que, eu tenho uma pessoa ali que eu posso ajudar. Enfim, eu acho que o lado espiritual, ele aflora muito isso, né? Eu faço caminhada pela manhã, logo cedo, e num espaço que tem, assim, muitas árvores, né? E eu olhava assim, eu dizia, rapaz, como Deus fala com a gente através de tudo. Através de tudo. Só que muitas vezes a gente já acorda ligada no 220 e não percebe. E essa questão de você parar, de você silenciar, a importância da oração, da meditação, de se escutar mesmo, né? Porque Deus está em nós. Então, o silêncio, a meditação faz a gente ouvir, inclusive, o direcionamento do nosso dia. Do nosso dia. E o quanto a espiritualidade, né? O buscar de Deus, ser uma pessoa melhor, faz diferença em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, hoje você é uma pessoa que está dentro, atuante, né? E busca levar a sua comunidade a ter essa vivência. É isso mesmo. Assim, eu moro na Jabotiana, né? Faço parte da paróquia Santa Lúcia, né? Com o padre Alan Valença, né? Nosso pároco. E assim, é meu confessor, né? Porque não adianta a gente somente estar na igreja, a gente tem que se confessar, né? Nós somos pecadores, né? Então, assim, eu sempre digo, a nossa igreja, ela é santa e pecador. Santo porque tem Deus e pecador porque nós estamos lá. E lá na comunidade, eu sempre busco dar testemunho, né? É uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu tô fazendo uma pregação, quando eu tô numa conversa, o que eu prego, eu faço. Claro que um dia você pode me pegar num erro, claro, mas é uma coisa que eu me policio, né? Tem coisas que eu me policio. Eu tenho um costume de dizer que tem certos pecados que não cabem mais a mim. Tem certas coisas que não dá mais, né? Eu não posso ser hipócrita, né? Então, tem certas coisas que não dá mais para mim. Então, na minha comunidade, né? Nós somos uma comunidade muito grande. A região ali da Jabotiana, ela cresceu bastante, né? Uma zona de expansão. Então, ela cresceu bastante. Então, assim, na minha paróquia, nós temos 5 comunidades. Nós temos a paróquia e mais 5 capelas. Capela Santo Antônio, Capela Santa Luzia, Capela Santa Rita, Santa de Virgens e o Aloque, que é o santuário. Isso tudo faz parte da minha paróquia. Então nós temos o padre sempre fala, né, que a nossa região territorial é bem grande, né? É a matriz com mais 5 capelas. 3 tem sede, né, que é o Aloque, o santuário de Santo Expedito, a Santa de Virgens e a Capela Santo Antônio. E as outras 2 a gente não tem ainda a sede, né? Não tem ainda o prédio. Mas é uma região que a gente sempre caminha, que a gente sempre conversa com as pessoas, né? Para mostrar, né? A renovação carismática, ela tá lá desde a fundação da paróquia. Lá o nosso grupo de oração, um grupo de oração que já tem... É o mesmo tempo da paróquia, mais ou menos 14 anos vai fazer. Então, assim, a gente já tá lá. Eu moro lá desde 2000 quanto? Eu casei em 2015. Foi desde 2015 que eu moro lá, entendeu? Então, assim, no caso, são 9 anos, vai fazer, que a gente mora lá. E eu sempre frequentei, né, a igreja, né? Passei um tempo afastada, mas voltei. Filho voltou para casa? Voltei para casa, né? Eu passei um tempo afastada, né? Passei um tempo. Eu fui batizada no Espírito Santo com 15 anos de idade. Né? Eu tenho 45 de idade. Então, com 15 anos, eu tenho 30 anos, né? Que venho nessa vivência. Só que eu tive um afastamento. Mas Deus é tão misericordioso, né? Misericordioso que aceita, né, os filhos dele de volta. Sim. E aqui estou, né? E na minha paróquia eu vivo. Eu tento viver essa presença do Espírito Santo, né? Eu tenho algumas pessoas... Tem uma pessoa lá que ele diz... mulher santa, eu sei, estou em busca da santidade, né? Que
É isso que Deus quer da gente, né? Deus não quer o nosso coração de qualquer jeito, não. Deus quer um coração santo, né? Um coração semelhante a Ele, né? Então, só que isso é uma escada, um processo, né? É uma vivência diária, né? É uma vivência diária. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E como eu sempre digo, por hoje não, certas coisas, deixe de fazer alguma coisa que não agrada o coração de Deus. E assim, não pense que é só porque você não vai fazer algo, é porque você não quer ferir o coração de Deus, né? Tem pessoas que dizem, mas esse pecado é pequeno. Mas é pecado. É pecado. Eu sou fruto, eu costumo dizer, eu sou fruto da renovação carismática. Né? Eu digo que, profissionalmente falando, eu fui formada dentro de grupos de orações, né? A nível de liderança, né? Já liderei lanchonete, porque a renovação carismática tem, né? Os eventos, tem o acolhimento, já fui pregadora da renovação carismática, já fui líder de lanchonete, de retiro. Então, assim, é uma oportunidade de formação mesmo, né? Estar dentro desses movimentos, dentro da igreja, você está sendo o tempo todo formada, espiritualmente falando, quanto exatamente. Profissionalmente. Então, assim, é de fato transformador. Não tem como você estar vivendo e ter intimidade com Deus e realmente permanecer a mesma pessoa. É incrível. Não, assim, o Espírito Santo, ele constrange. O Espírito Santo, mas ele é tão gentil que ele lhe dá o alerta, né? O Espírito Santo, eu sempre digo, Deus é tão gentleman, né? Que ele bate a porta. Ele pede, ele vem e abre, bate a porta e você que abre. Né? Então, assim, e quando ele abre, você vê as maravilhas de Deus, né? Você vê, e Deus, ele toma conta de tudo. Basta a gente dizer, Senhor, eu permito, porque a permissão é nossa, né? Deus, ele não invade, né? Ele bate e você abre, né? E a renovação carismática, eu sou apaixonada pela renovação carismática, né? Foi ali onde realmente eu cada vez mais eu venho buscando entendimento. A renovação carismática hoje no Brasil, né? A gente tem vários materiais que eles dão norte pra gente, como de formação, não formação somente a parte espiritual, mas de caráter, né, de mostrar o caráter da pessoa, que você não pode ser duas pessoas, né? Eu tenho o costume de dizer, a gente não pode ser 2 pesos, 2 medidas, né? Não existe isso, né? E quando você vive a sua fé, você não consegue ser assim, né? Você não consegue viver 2 pesos, 2 medidas. Sim é sim, não é não. E o problema é que o ser humano, ele aprendeu que o não é ruim, mas o não é ruim. O não faz parte. E o não inclusive, libertador. Libertador. O não é libertador. Tem tanta coisa que, às vezes, que se você for parar para analisar, você vê que alguém lhe deu um não, que depois você vê, rapaz, foi a melhor coisa eu não ter feito aquilo, a pessoa não ter deixado eu fazer aquilo ali, porque eu ia quebrar a cara mais na frente, né? Então, assim, a renovação... Às vezes o não, inclusive, é até uma mola que impulsiona você para outro caminho. Para você receber o sim. Exatamente. Né? Então, assim, a renovação, ela me ajuda muito, né? Nos materiais, nos livros, nas pregações que a gente escuta. Assim, eu sempre... Já tem alguns anos que eu sempre vou para o nosso encontro nacional, né? Em janeiro. Inclusive, o desse ano, ele foi bem crucial para mim, né? O encontro que a gente tem de formação da renovação carismática, a gente faz uma vez por ano, que é o ENF em Aparecida, né? Em São Paulo. E lá você vê pessoas de outros estados, né, com outra realidade, e você vê que todo mundo falando a mesma língua, aquele negócio, o agir de Deus, né? Você vê como sai contagiando, né? Todo mundo, né? E é muito lindo. Você vê aquele monte de gente ali lá em Aparecida. Tanta gente que você, meu Deus do céu, e a gente falando a mesma língua, a gente buscando a mesma coisa, né? É muito edificador.
Eu mesmo digo para o pessoal dos grupos de oração que eu vou, se permita um dia ir para o encontro desse, um encontro de formação nacional, que você vai ver o seu horizonte abrir. Não adianta a gente ficar somente naquele grupinho, naquela coisa fechada, às vezes com alguns problemas que todo lugar tem, né? Todo movimento tem, né? Mas a gente tem que buscar ser melhor e buscar deixar o agir de Deus. Deixe Deus agir, né? Deus age Às vezes não, correta, quase né? sempre o que impede a gente se permitir deixar o agir de Deus acontecer é a falta de fé. Verdade. Né? A fé move montanhas, É né? a falta de fé e muitas vezes você não tem fé de acreditar que Deus pode fazer e você tem uma fé em você que, tipo assim, que não pode fazer absolutamente muita coisa, né? Comparado com o poder e com o agir de Deus, né? E Karine, como síndica do Paulo Figueiredo, né? O que demonstra, assim, uma habilidade extraordinária em gestão e liderança. Porque eu costumo dizer, gente, tem que ter muito amor, né? Para ser síndico. Não, tem. Assim, eu sou síndica orgânica, né? Como a gente chama, né? No popular. Porque existe uma diferença entre síndica orgânica e síndica profissional, né? Que hoje tem cursos, né? Para ser síndico. Existe curso. Eu nunca fiz. Eu não sabia que existe síndica orgânica. Aquela síndica que é moradora é chamada de síndica orgânica, né? Ah, não é o profissional que é contratado. Não. A síndica orgânica é aquela que mora, aquela que faz parte. E o síndico profissional é aquele que realmente se profissionalizou, fez. Eu nunca quis fazer curso de síndica, eu fui chamada já para várias vezes. Vários cursos já me chamaram, mas eu nunca quis, porque eu não quero ser a síndica profissional, eu quero ser a síndica orgânica. Eu quero estar síndica aonde eu estou, né? Então, assim... Porque, na verdade, você conhece a realidade da comunidade e, consequentemente, vai buscar meios para melhorar aquilo ali. Justamente. Então, assim, lá eu sou síndica já há 11 anos, né? Tô na sindicância, né? Comecei como conselho fiscal, já fui conselho consultivo, já fui subsíndica, já fui síndica. Hoje eu estou como síndica no Paulo Figueiredo há 7 anos, 7 mandatos, né? Eu tô lá no Paulo Figueiredo e tô por amor. Porque, assim, financeiramente não vou dizer que o dinheiro não é bem-vindo, claro que é bem-vindo, mas não é pelo dinheiro, é porque realmente eu gosto, né? E eu sou uma síndica que eu não mando meu cabo de turma resolver nada, não. Eu mesmo vou lá e resolvo, entendeu? Eu quero falar com a síndica, ponto, que a síndica sou eu. Eu tenho uma mania de abordar as pessoas, né, quando tá fazendo alguma coisa errada, e a pessoa já vem com um olhar como que vai já querendo jogar perto, como se fosse, quem é essa daí, né? Aí eu falo a situação, eu digo, mas eu sou a síndica. Você que é a síndica? Eu sou a síndica. Eu sou a síndica daqui, por isso que eu estou falando com o senhor dessa situação. Nenhum morador vai chegar para o senhor e vai dizer certas coisas, mas eu, como a síndica, tenho que, por obrigação minha, falar, né? Então, assim, tô lá, né, no Paulo Figueiredo. Karine, porque você, no meu condomínio, né, eu moro em condomínio, no meu condomínio eu sou conselheira fiscal, né, já fui subsíndica lá, já fui chamada para ser síndica. Você equilibra muitos pratinhos, viu? Entendeu? Não, coisa. Então, assim, hoje eu estou lá, né, como conselheira fiscal onde eu moro e síndica aonde é o meu escritório, né? Meu escritório é lá no Paulo Figueiredo, eu sou síndica lá há 7 anos. O Paulo Figueiredo eu conheço bem porque tive salas, né, durante muito tempo lá. E assim, é visível, visualmente falando, né, um outro prédio, até porque você reformou mesmo, né, depois que você assumiu. Nós temos lá no Paulo Figueiredo 10 anos sem aumento de taxa, né? Karine, como é que você é louca? Eu disse, não é louca. Vamos equilibrar a conta. Dá pra gente fazer tudo, entendeu? Com essa taxa, a gente dá.
A gente fez a reforma do banheiro, a gente fez a reforma do hall, a gente fez algumas coisas, a gente tem a VCB, que é uma das coisas que o prédio comercial às vezes não tem, que é o alvará do Corpo do Bombeiro. O nosso habite está em dias. Então, assim, eu sempre procuro seguir. Aí, às vezes as pessoas vão falar, Karine, você vai fazer taxa? Não, vamos ver primeiro, vamos ver o que a gente vai. A gente está executando uma obra lá, né, da mudança da parte elétrica toda. Então, assim, é uma coisa que, em primeiro lugar, segurança, né, é uma das coisas, é um dos meus lemas, né, é justamente isso, segurança em primeiro lugar. Não adianta a gente estar bonitinho e não ter segurança, né. Então, assim, a gente tá fazendo essa reforma, é uma coisa que eu realmente tô no pé, né, eu sou aquela que vai ver a obra, não entende de nada, mas só o fato de eu chegar lá, que a pessoa vê quem é, eu disse, não. Eu sou a síndica. Eu sou a síndica. Aí, tá, não sei o quê. Assim, já tive alguns entraves com alguns prestadores de serviço, porque a área de construção, né, ela é complicada, mas, assim, tiro de letra, entendeu? Assim, tá achando ruim, infelizmente, vai ter que me engolir, né? Aquele condomínio também que não gosta de mim, vai ter que me engolir pelo menos por um ano, né? É um ano só, porque lá a gente renova a cada um ano, né? Então, a gente fica nesse e no caso, você está lá há 7 anos. 7 então, anos. Todo ano é renovado. Então, é sinal de que a síndica está fazendo um excelente trabalho. Assim, porque se é renovado a cada ano e tem 7 anos que você está lá, cada ano. O pessoal está gostando, com certeza, da sua gestão e da sua liderança lá. Que, na verdade, é um traço que a gente percebe, né, durante o nosso bate-papo aqui. É um traço muito forte seu de gestão mesmo e de liderar, de mudar situações. Isso tem algum tipo de motivação para você hoje, né, se lançar como pré-candidata? A vereadora, né? Então, mais um desafio, né? Que aí o pessoal, você é doida, Karine? Eu disse, não. Isso já era um desejo, né? Como você disse, a liderança, eu gosto. Eu sou líder, né? Eu não sou chefe, eu sou líder, né? Então, essa questão desse desejo, né? Primeiro partiu da oração. Nós na Renovação Carismática nós temos um ministério chamado Fé e Política, né? E é onde algo inovador, inclusive dentro, eu acho que da própria igreja. Né? Então, assim, a gente tem um ministério chamado Fé e Política. Karine, esse ministério ele diz que você vai ser político. Não, ele vai incentivar as pessoas a votar consciente, mostrar o que é política, né? Como o Papa Francisco diz, a política é o maior meio de caridade. E assim, por que a gente não faz a caridade? Né? Às vezes falta o dinheiro, né? Então, desde 2018 que eu venho com esse desejo no coração. E de lá para cá eu venho rezando, né? Pedindo realmente a Deus discernimento. E quando foi em 2021, o ano passado, foi em 2022 no ENF, né, que aí eu me aproximei mais desse ministério. Né, que foi exatamente o que você mencionou, que foi o encontro que você foi que deu uma... que deu um alerta. E aí eu comecei, né, a conversar, a entender mais, ver os documentos, né. Nós temos a doutrina social da igreja, né, nós temos livros maravilhosos, onde a gente vai buscar, e assim, por que não um leigo está na política, uma católica está na política, né? E foi esse desejo, partiu daí. Eu quero ajudar, mas como ajudar? A política é o maior, é o local certo, né? Então, eu não gosto dessa política partidária, né? Essa briga toda que se instaurou no Brasil, né? Então, eu busquei, né, até em oração mesmo, o discernimento até do partido, de eu me filiar. E a confirmação veio através de um deputado, né, estadual, que ele faz parte da Renovação Carismática do estado de São Paulo.
Nossa. Né? A gente estava no momento de oração, né? No encontro desse ano, em janeiro, em Aparecida, no workshop de fé e política, e onde cada vez mais, né, tinha Dom Aparecido. Ele é o assistente eclesial da Renovação Carismática do Brasil. Ele, na pregação dele, ele falou que os extremos não é bom. Louvado seja Deus, o Senhor já me disse uma coisa, que era o que eu estava pedindo, discernimento mesmo do partido, né? E quando esse deputado estadual que ele veio, ele fez um momento de testemunho, que ele falou a trajetória dele, teve outro rapaz do Rio de Janeiro também, isso tudo fazendo parte da Renovação Carismática, né? Aqui em Sergipe a gente não tem tanto, eu acho que tem algum mandatário, mas eu não sei bem quantos a gente tem. Mas no Sul a gente tem muito mandatário que é da Renovação Carismática. E assim, você vê pessoas que eu disse, meu Deus do céu, olha que cada testemunho, Senhor, obrigada. E eu lá. Aí tinha uma senhora, acho que ela era de Minas, ela assim, minha filha, e agora? Eu tô querendo ser candidata. Deus colocando as pessoas bem próximo ali, falando mesmo no ouvidinho, vai. Aí ela disse, eu queria ser, eu sou pré-candidata a vereadora lá em Minas, mas eu não sei o partido. Mulher, eu também, e eu não sei o partido. Vamos rezar. Eu já tinha visitado alguns partidos, né, aqui em Aracaju, mas não sentia aquele desejo, né, mas aí Deus veio e confirmou. Quando o Rogério, o nome dele, ele terminou o testemunho, na verdade, que ele deu, aí eu disse, meu irmão, posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Qual partido que você é? Aí ele, MDB. Eu disse, louvado seja Deus. Aí ele, por que, meu irmão? Eu disse, meu irmão, porque eu tava numa angústia, entendeu? Da escolha do partido e tudo mais. E assim, a gente tem que ver a realidade da nossa cidade, porque assim, não adianta você, né, pensar a nível Brasil, não, nível municipal. Nós estamos nas eleições municipais, então vamos pensar no município. E aí, quando ele teve a confirmação, e assim, muita gente também, eu pedindo oração, e aí Deus confirmou. Deus confirmou que realmente era para você ir, né, o pleito. Deus confirmou a questão do partido, e aí estou eu aqui, né, pré-candidata a vereadora, né, pelo MDB, né, e tentando conciliar, né? É mais um prato. É mais um prato. Né? Como o pessoal vem me dizendo, Karine, e aí, como é que tá? A campanha só começa dia 16 de agosto. Mas nós temos a pré-campanha, né? A pré-campanha de conversar. E, como eu digo, meu lema é tudo para todos, né? E aí, assim, aqui no Brasil, as eleições, ela fica muito presa a um segmento. Qual segmento você segue? O que é que você vai fazer? Qual bandeira você representa? Né? A causa. E eu disse, meu Deus, eu não quero ir para um, para outro, porque assim, eu conheço todo mundo, em todas as áreas, né? Eu não só ando com contador, eu não só ando com síndico, eu não só ando com o pessoal da igreja. Então, assim, eu sou muito flexível. Eu ando em tudo que é lugar. Eu tem coisas que eu não queria, né? Ah, não, você vai levantar a bandeira dos contadores. Não, eu sou contadora, não sei o que, não sei o que. Não. Eu sou síndica, não. Aí eu disse, como você é de todos, se levantasse a bandeira para um, ia estar deixando os outros justamente com ciúmes. E realmente existe, viu? Isso, meu Deus do céu. Mas aí, justamente, mais uma vez, né, buscando como é que eu posso discernimento dizer? Em Deus. Deus mostrou, né? Tudo para todos. Mas assim, vamos ver essa questão da família, né? Essa questão dos idosos, que é uma coisa que mexe muito comigo. Os meus pais são idosos já, mas meus pais, eu posso dizer que são os idosos light. Porque assim, meu pai, apesar de ser cadeirante, meu pai dirige, meu pai vai fazer as compras dele, meu pai se vira. A minha mãe,
Ela tem 75 anos de idade também, mas é de boa, vai para tudo que é canto. Quem gosta de festa é ela, né? Então, mas quantos idosos não estão por aí presos na sua casa? Reféns, né, dentro de sua casa, né, acamado, às vezes nem acamado, mas com a solidão, né? Eu já fui visitar alguns asilos, né, e você vê a carência, né, desse pessoal. E outro público também que me chama muita atenção, por eu ter dentro de casa, são os jovens, né? Tá tudo relacionado no âmbito familiar. Familiar, né? Família, jovens, idosos. Então, assim, essa questão do jovem mesmo. O que é que o jovem faz, né? Um dia desse eu estava conversando com alguns jovens e aí você vê, eu cheguei pro jovem e perguntei, ele tinha em média, acho que uns 18 para 19 anos. Eu disse, mas e aí, você já tá na faculdade? Ele disse, não, tia, eu não quero não. Eu disse, mas meu filho, né? Eu presenciei também uma cena, uma vez eu estava saindo do escritório e eu presenciei a cena de uma briga de torcida, né? Lá o Paulo Figueiredo é vizinho uma escola, né? O Tobias Barreto. Sim. E eu presenciei, eu não fui pra cima da briga. Aí na hora, por quê? Porque eu pensei no meu filho, né? Podia ser o meu filho, né? E aí você vê a juventude também, perdidas nas drogas, perdidas nas coisas que não tem nada, mente vazia. Né? Tem muitos jovens com a mente vazia. Então, fazer algo também pelos jovens, mas algo que seja atrativo. Ah, não, vai dar primeiro emprego. Será que eles querem um primeiro emprego? Será que é só isso? Né? Eu tenho um costume de dizer para o meu próprio filho, tem coisas que não é só o dinheiro que compra. Entendeu? Tem muitas coisas que são outros valores. Né? Então, dar esse valor para o jovem, mostrar ele na prática mesmo, não adianta jovem não gosta de teoria, jovem é prática, né? Então, vê. E outro lado também, né, por ser contadora, né, essa questão de fazer, sei lá, algo, né, essa questão de uma revisão dos impostos, né, tem tanta coisa, nosso centro da cidade aí abandonado, sei lá, fazer algo pelo nosso centro. Aí você tocou realmente num ponto. O nosso centro hoje, eu inclusive costumo dizer que eu vou no centro se realmente tiver necessidade e não tiver um outro lugar que eu possa resolver, porque realmente é complicado e é triste, né? É complicado porque você vai lá, você não consegue um lugar para estacionar, é muito difícil. E você anda ali realmente hoje em dia no calçadão e são uma tristeza, porque são várias lojas fechando. Né? Como o nome, muito lugar fechando. Ali naquelas imediações do Paulo Figueiredo, né? Eu costumava dizer, quando eu trabalhava no Paulo Figueiredo, eu tinha que passar pelas lojas assim. Para não olhar, para não cair na tentação. Porque tinha várias lojas de bolsa, de sapato, enfim. Hoje você passa ali praticamente é tudo vazio. Justamente. Então, assim, sei lá, algo, né, nessa linha, né? Claro que não depende só de mas um estudo, né, de ver o que realmente é bom para a sociedade, né? O todo, né? É como eu sempre digo, o todo. Né? Não adianta você somente ajudar uma linha, não. É tudo para todos, né? Todo mundo precisa de moradia, todo mundo precisa de infraestrutura nos seus bairros, né? Um lazer, né? Qual lugar que a gente tem? Lazer de graça, não é lazer pago. Lazer pago a gente encontra, mas um lazer gratuito, onde é que a gente encontra? Aqui em Aracaju. Né, um lazer realmente que chame a atenção da família levar. Porque assim, quantos parques da gente tá aí abandonados? Né? Ah, Karen, mas não é o poder municipal, é o poder estadual. Sim, mas a gente somos parceiros, nós somos na cidade, nós vamos construindo junto. Se não é do âmbito estadual ou municipal, vai para o estadual, vai para o federal, mas a gente tem que se ajudar. A gente tem que olhar que tem muita gente que não tem condições de pagar. Nem todo mundo tem condições de pagar um cinema. Sim. Né? Que tem gente ir no shopping, de ir no shopping, né? De uma academia. Né? Então, assim, por que não fazer algum projeto que realmente tenha, o aval correto, né? Não a título de ganhar voto,
né? Porque a gente vê que algumas situações por aí, eu que entrei nesse caminho da política, a gente começa a ver a realidade, né, dos atuais mandatários e a gente vê os absurdos. Mas, assim, buscar o melhor para todos. Buscar o melhor para todos, entendeu? Então, assim, né, justamente nessa linha, a questão de um lazer. Tem tanta gente, minha gente, que não pode. Praia. A praia da gente, nós temos uma praia. A água não é bonita, né? Mas e tem que andar um pouquinho até chegar. Mas assim, nós temos uma orla bonita, né? Sim. Uma orla que, claro que precisa ter um trato melhor, né? Mas também nós, como os usuários também, nós temos também que fazer a nossa parte, não é somente do poder público, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E a gente vê essas necessidades, né? A gente não tem uma praça no nosso bairro, uma praça que eu possa descer com meus filhos, né, que eu possa sentar, né, não tem segurança, né, às vezes a gente não tem praças escuras à noite, não tem nada, você vê tanta coisa que a gente, são pequenos detalhes. É um olhar, inclusive, no seu entorno, né, eu acho que o desejo de mudança, de fazer a mudança, começa, inclusive, do olhar da sua comunidade, né? Você percebe a necessidade da sua comunidade e replicar para outros, né? E tentar fazer a mudança ali e, consequentemente, que essa mudança vá sendo replicada em outros bairros. Verdade. Mas aí, então, essa linha, né? É mais ou menos a bandeira que eu vou levantar, né? A causa, né? Como causa, a bandeira, né? Aquela coisa. É tudo para todos, mas a gente tem coisas sólidas, né? Não viver na fantasia, né? Nós não estamos no País da Maravilha, né? De Alice, né? Alice, né? E então a gente tem que ter coisas concretas e, assim, ouvir o povo, né? Não adianta a gente ter leis, entendeu? Sem ouvir o povo. Leis que não sirvam para ouvir a necessidade real da comunidade. É porque, assim, todo mundo precisa de escola? Precisa, mas aonde? Qual é o bairro realmente que precisa de uma escola? Né? Será que aquela escola que está naquele bairro está atendendo a necessidade daquela região? Será que realmente... Pronto, a gente não tem um hospital municipal. Nós não temos. Nós já temos hoje uma maternidade, temos 2 UPAs. Né? Mas nós temos um hospital, então por que não ter? Qual é o calcanhar de Aquiles que está prendendo? Entendeu? O que é que falta? Então, são essas coisas que a gente tem que buscar, né? O interesse de todos. Então, assim, nem todo mundo tem condições de pagar um plano de saúde. A grande maioria não paga. Então, assim, por que não ter uma rede que realmente seja eficaz, né? Deixar, não vai para o uso. Não, minha gente, o uso é grande porte, né? São coisas maiores, né? Como eu ouvi essa semana numa entrevista de alguém, a pessoa dizendo assim, a pessoa vai com dor de barriga para o uso, não podendo ir para uma UPA, não podendo ter uma coisa municipal. Então, a gestão municipal tá faltando algo. Então, assim, vamos olhar, ter esse olhar mais caridoso, né? E é mais um desafio, né? Porque política, mulher, né? E, no caso, católica, com essa visão, né? Do olhar católico mesmo. Verdade. Justamente isso mesmo. Então, assim, eu tenho assim, eu venho acompanhando, né? A nossa Câmara, né? Os nossos mandatários, e você vê os absurdos e, assim, eu levanto, se eu chegar até lá, sou frente parlamentar católica mesmo, porque eu vivo a minha fé. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Não adianta você dizer que e você não fazer. Então, quando você levantar a sua bandeira e dizer que sou frente parlamentar católica, é porque você vive a sua fé. É porque realmente você está preocupado. Você não está levantando uma bandeira sem viver ela. Só por status. Só para estar numa rede social. Não. Se chegar lá,
serei Frente Parlamentar Católica com muito orgulho. É para ter essa questão da representatividade. Representatividade de nós católicos. Sim, sim. Exatamente. Porque, assim, nós precisamos, né? Nós, católicos, precisamos de pessoas na política. Precisamos de pessoas que realmente queiram levar o evangelho. Viver. Não é radicalismo, não. É viver o evangelho. Não precisa, Jesus, ele não é essa questão de radicalidade, não. Viver o evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. E como eu amo o próximo? Fazendo bem. O que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pro outro. Então, assim, o que eu não quero pra mim, eu faço pro outro. Eu não vou. Eu vou querer viver na mentira, eu vou querer que alguém minta pra mim, porque eu vou mentir. Eu vou atrapalhar o plano de alguém, eu quero que alguém atrapalhe o meu? Não. Eu quero que alguém me roube? Então por que eu vou roubar alguém? Né? Então, assim, como eu disse, não existe 2 pesos, 2 medidas. Sim é sim, não é não. Né? Não é radicalidade não, minha gente. É viver o evangelho. Né? O nosso Deus, ele é justo. Né? Então, assim, vamos atrás sempre da justiça, mas com caridade. Né? É uma das coisas que eu busco muito em mim, essa questão da caridade. Né? Não caridade de dar esmola, não. É caridade de você ser uma pessoa caridosa, de você se preocupar com o outro. De você ver que o outro está sofrendo e você não poder estender a mão. Por que não? Né? Como eu passei, essa situação que eu passei com a briga que eu vi, depois foi que eu fui analisar o risco que eu podia ter levado um tapa, podia ter levado um tiro. Na hora foi a reação, né? Mas na hora foi a reação, por quê? Porque eu pensei no meu filho. Eu olhei pro menino e disse, meu filho, você tem idade do meu filho. Não vá atrás, era briga de torcida, né? E eu disse, não vá. Ele, eu vou, tia. Eu disse, não vá, meu filho. Me dá carreira o menino, mas não teve jeito não, o menino foi. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu trabalhava ainda na rede, né, de posto, e eu estava no ponto de ônibus esperando um ônibus. Uma senhora foi atropelada na minha frente. E na hora eu me desesperei, né? E fui acudir, chamei SAMU, aquela coisa toda. Eram 2 senhorinhas. Uma foi machucada e a outra não. E a outra, mas só que a outra ficou muito nervosa. Eu disse, e a senhora mora onde? Ele disse, eu moro aqui. Eu disse, então vá atrás de alguém que eu vou na ambulância com ela. Você vê que às vezes a gente não pensa, né? Quando eu cheguei no hospital, na época ainda o cirurgião ainda atendia. O hospital chegou e disse, a senhora é o que dela? Eu disse, eu não sou nada. Mas a senhora, foi a senhora que atropelou, foi? Eu disse, não, moça, ela foi atropelada por um carro. Eu estava no ponto de ônibus e eu vim aqui. Ela disse, moça, mas a senhora, se essa mulher morrer? Eu disse, mas eu fiz a minha parte. Mas só que assim, na hora a gente não se preocupa. Com a responsabilidade que pode gerar depois, né? Que depois. Aí, graças a Deus, a pessoa da família chegou, né? E aí fez os preenchimentos lá dos documentos e graças a Deus, eu acho que ela ficou tudo paz. Deu tudo certo. Né? Mas é justamente isso. Aonde eu quero chegar com isso? É que a gente tem que se preocupar com o outro. A dor do outro é nossa também. Sim. Claro que não é na mesma medida, né? Não é na mesma medida, mas a dor do outro é nossa também. Então, na política, a gente tem que ter esse olhar de se preocupar com o outro. Não se preocupar somente que eu vou ser mandatária, que eu vou receber não sei o quê, que eu vou ter isso, vou ter... Não, minha gente, você está ali representando o povo. Não foi o povo que ele elegeu? E é uma das coisas que eu brinco com algumas pessoas. Se um dia, se realmente você chegar durante os 4 anos, se eu não viver o que eu disse que vivi, não vote mais em mim, não. Não vote. E o que é que acontece, né? Como você mesmo falou, né? O Espírito Santo constrange. Né? E você está se colocando, né, como pré-candidata. E é algo que você, durante a nossa conversa, você diz, eu estou sendo guiada e conduzida e impulsionada por um Deus que quer que eu seja representante de transformação. Verdade.
Então, é algo que você provavelmente vai estar seguindo a risca, porque senão o Espírito Santo vai estar ali constrangindo. Com certeza. E assim, aí, o povo já disse que as pessoas já me chamam de louca, que católico não é lugar da política, que a gente não aí esse é que tipo. Tem que ser. Aí onde eu vou. Minha gente, se o Papa Francisco, que é o nosso maior aqui na Terra, se ele diz que a política é o maior meio de caridade, por que eu não vou estar? E é nessa linha que eu estou conversando com as pessoas, de votar consciente, de entender o quanto o seu voto vale, o quanto você é responsável pelo seu voto. Então, assim, hora nenhuma você pode votar de qualquer jeito. Você não pode anular um voto. Você não pode votar em branco. Você tem que votar em uma pessoa que você acha que possa lhe representar. A representação. Você tem que se deixar ser representada. Então, assim, tô caminhando, né? Já tô em conversa com algumas pessoas e a minha linha é justamente isso. Votar consciente. Em quem você está votando? É partido não, é a pessoa. Vote na pessoa. Maravilhoso, olha, foi um maravilhoso nosso papo, né? Conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco dos infinitos pratinhos que você equilibra, né? E do seu agora novo projeto, enfim, desejo de fazer a diferença também na política. Agora é sua vez de colocar suas redes sociais aí, né? Para nosso público que até então não te conhecia, como é que chega até suas redes sociais, como é que chega até você, enfim. Então, minhas redes sociais é Anne Karine Lemos, né? O Instagram, né? Anne Karine Lemos. Eu sou contadora. Meu telefone, se alguém, assim, eu faço uma caridade, né? Não é nem coisa. Às vezes as pessoas chegam lá procurando uma pessoa para fazer cálculo e a pessoa vai para mim e eles, não é. Deus conhece meu coração, não é hipocrisia. Mas assim, eu disse, não, por que eu vou cobrar? Um negócio tão. Moço, vai lá. E aí, assim, se alguém precisar, entendeu? De alguma orientação na parte contábil, meu telefone é 79991618259. Estou aberta, entendeu? Não é cliente não, que eu estou chamando não, mas assim, é uma orientação. Eu tenho esse lado, né, que eu oriento as pessoas de forma gratuita, né? Orientações, eu acho que nunca é demais, né? Eu acho que a gente pode sim levar ao fazer esse bem. Isso é uma forma até de uma caridade, né? Às vezes eu já passei por situações lá no Paulo Figueiredo da pessoa chegar desesperada porque foi botada para fora ou então descobrir que tinha uma empresa no nome dela. Então, assim, orientar, né? Sim. Eu sou muito aberta, entendeu? Claro que depois pode transformar em cliente, né? Mas e seu escritório fica no Paulo Figueiredo? Meu escritório é no Paulo Figueiredo, né? Rua Pacatuba, 254, sala 1002. Então chega lá, é só perguntar quem é a síndica. Exatamente. Não tem erro. Né? Não tem erro. Não é só perguntar. Não tem erro. Então, Anne, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no PupaCast. Você tem uma história e uma trajetória aí maravilhosa, o que mostra realmente o seu foco em gestão e liderança durante todo o seu processo e que realmente tem tudo para fazer a diferença aí, né, no âmbito político também. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu, né? Compartilhe esse podcast, comente. Enfim, você já sabe que na próxima semana, no próximo episódio, nós vamos receber também mais uma mulher incrível. Obrigada.